Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Campanha para que as mães que amamentam doem o excedente para o Banco de Leite Humano. Campinas Decor promove lançamento oficial da edição 2025 da principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. Câmara de Campinas realiza seminário de proteção aos direitos da criança, adolescente e idoso. E tem frente fria chegando. Você sabia que no inverno aumentam os riscos não só de doenças infecciosas, mas também de problemas cardiovasculares? Idosos precisam redobrar os cuidados. E olha só, segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio em 2023. O maior registro desde a sanção da lei que tipifica o crime em 2015. O Agosto Lilás é uma campanha estabelecida pelo governo federal, transformando este mês em um período dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. Para falar então sobre as ações aqui em Campinas, eu aciono a repórter Luana Galiza, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Olá, Gabriel. Olá a todos que nos acompanham. Lembrando que agosto foi o mês escolhido por conta da Lei Maria da Penha, que foi assinado no dia 7 de agosto. E para poder falar um pouquinho sobre o reforço deste mês, do Agosto Lilás, eu estou ao lado da secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleia Moro. Muito obrigada por tirar esse tempo para poder conversar com a gente e com o pessoal de casa, para que eles entendam do que é feito esse mês. Muita gente pode olhar e falar assim, mas já tem um preparo, já tem políticas públicas, para quê? Por que razão esse mês? Oi, Lu, olá para você, olá, Gabriel, aí nos estúdios. É muito importante essa conscientização, porque o combate à violência contra a mulher começa na conscientização. A gente não pode falar apenas da repressão. E a Lei Maria da Penha, que completou neste dia 18 anos, traz esse olhar. Tanto da questão da repressão, da questão da conscientização, e a gente precisa se unir. Então a gente vai ter um mês todinho com várias ações de conscientização, capacitação, organizações da sociedade civil, do poder público, do privado, unidos, todos juntos para combater essa violência. Lembrando também que é reforçado nesse mês que a violência não é somente a física, tem a sexual, tem a psicológica, tem a moral. A conscientização é muito importante porque muitas mulheres não sabem que estão sofrendo violência, porque imaginam, como você colocou, que existe apenas a violência física, existem outros tipos de violência e a mulher precisa identificar que está vivendo uma situação de violência. E para além disso, além de identificar uma questão de violência, a gente também apresenta os caminhos para que essa mulher possa pedir ajuda. Por exemplo, hoje a senhora já fez a abertura, temos aqui a palestra com a comandante da Guarda Municipal, também tem um acompanhamento com outros especialistas para poder dar palestra para as mulheres totalmente gratuitas, para as mulheres poderem entender o que acontece com elas. É isso mesmo, não só com elas, mas a gente tem falado muito da empatia que nós temos que ter umas com as outras. Então que nós possamos perceber se alguém próximo de nós, uma amiga, uma companheira, uma colega, uma familiar, está com alguma questão diferente, está mais retraída, tem apresentado algumas questões que a gente percebe que tem algo errado, que nós saibamos como abordar essas pessoas. E essas palestras vêm com esse sentido, um sentido de conscientização para mostrar quais são os caminhos.
Hoje é o início, é a abertura do mês. Quais serão as próximas ações para quem estiver nos assistindo agora poder comparecer, poder entender, poder pedir socorro? Nós temos um mês repleto de ações, principalmente ações na Casa da Mulher Campineira e em parceria com faculdades e outras instituições. Então, se você quiser saber mais, conhecer a programação completa, você pode entrar no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Lá tem um super banner falando do Agosto Lilás e aí você vai ter acesso a toda a programação. Se, por exemplo, uma mulher está sofrendo violência e mora em um bairro mais afastado, ela pode perceber ali, pode procurar ajuda ali perto do bairro, em uma faculdade, em algum local de ação? A gente pede que essa mulher, se estiver em situação de risco, já ligue para as forças policiais. Ou pode ser feita a denúncia através do 180, porque se o momento é arriscado, ela não tem nem como pedir ajuda ou sair. Mas nós temos também espalhados pelo território os nossos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. A gente tem 13 CRAS espalhados, a pessoa pode pedir ajuda nos serviços de assistência, mas diz que no 180 e, se for arriscado, diz que diretamente para a polícia. Quando a pessoa tem um filho, uma mulher é mãe e está sofrendo algum tipo de violência e às vezes se mantém ali dentro daquela relação por conta do sustento da família, por conta da criança, quem que ela deve procurar? Tem ajuda do Conselho Tutelar? Lu, essa pauta que você colocou é muito importante. Infelizmente, tem alguns fatores que fazem com que a mulher permaneça no lar de violência. Um deles é a falta de orientação. Muitas mulheres ainda imaginam que, se ela sair de casa, ela perde o direito à partilha dos bens ou perde o direito à guarda dos filhos. Por isso, na Casa da Mulher Campineira, além de todo o atendimento assistencial, psicológico, nós temos também orientação jurídica para que essa mulher possa sentir-se segura de como proceder e quais são os encaminhamentos relacionados a cada situação. Principalmente se a mulher não tem para onde ir também. Campinas oferece aí para ela uma casa, um abrigo amigo, que não é identificado o endereço e ela pode estar segura. Sim, nós temos a Casa Saraime, o abrigo Saraime. Ele é destinado a mulheres que estão com medida protetiva, por isso o endereço dele é sigiloso, somente as forças policiais. E nós temos uma inovação que vem complementar a rede protetiva. Campinas tem também um auxílio moradia para a mulher vítima de violência. Então, a mulher que está sofrendo algum tipo de violência, percebe que não tem para onde ir, ela pode registrar o boletim de ocorrência e, através do acompanhamento dos nossos serviços, que são os CREAS, ela terá direito ao auxílio aluguel de 6 meses, podendo ser prorrogáveis por mais 6. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço. O recado que a gente deixa para todas as mulheres é: você não está sozinha. Nós juntas podemos sim superar essa situação de violência. Muito obrigada, juntas somos mais fortes. E você em casa, procure ali no site da Prefeitura para ver todos os serviços e acompanhar toda a programação. A gente também, a TV Câmara é amiga da mulher, a gente vai estar passando e cobrindo toda essa ação do Agosto Lilás. E lembre-se, se você estiver sofrendo alguma violência, ligue 180. Gabriel, é com você. Informações importantíssimas. Quero agradecer a nossa repórter Luana Galiza, também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Vandecleia Moro, que é secretária de Desenvolvimento e Assistência Social aqui da cidade de Campinas. A gente segue aqui com as notícias da metrópole e o Hospital Maternidade de Campinas está em campanha permanente para que as mães que amamentam doem o excesso para o banco de leite humano que é mantido pela instituição. O objetivo é garantir a saúde dos bebês internados na unidade neonatal. O estoque do banco de leite do hospital registrou neste mês apenas 68 litros. Cada litro doado pode salvar a vida de até 10 recém-nascidos por dia. Para garantir tranquilidade no atendimento aos bebês prematuros que estão internados nas unidades de terapia intensiva do hospital, o ideal seria que o banco registrasse, em média, 200 litros de leite. Por conta do estoque baixo, a Maternidade de Campinas pede doações de leite materno. Quem que pode doar? Toda mãe saudável que amamenta o seu bebê e tenha volume excedente de leite, ela é uma potencial doadora de leite humano. Como que ela faz para fazer essa doação? Tem que vir até o hospital?
A gente faz o contato via telefone, então ela pode realizar um cadastro. Após o cadastro, a gente encaminha ela para uma triagem de exames. Aí ela pode estar entrando em contato através do telefone 3306-6039. E se as mamães não puderem ir até o hospital, não tem problema. Nós realizamos a coleta a cada 10 dias, semanalmente, no domicílio em toda a região metropolitana de Campinas. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, aproximadamente 330 mil crianças nascidas a cada ano são prematuras ou têm baixo peso. Por isso, a necessidade de doação do leite materno para que elas possam sobreviver. Cada litro doado pode alimentar 10 recém-nascidos por dia. Até 2025, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quer garantir que pelo menos a metade de todas as crianças no mundo sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até o 6º mês de vida. O leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Ele protege a criança contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. Reduz em 13% a mortalidade em crianças menores de 5 anos e ainda diminui o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. Além disso, o aleitamento materno é também um direito da criança. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores garantir condições propícias ao aleitamento materno. E o mais importante, as doações podem ser feitas a qualquer momento, já que a campanha é realizada pelo hospital de forma constante. No mês de maio, principalmente, que é o comemorado Dia Mundial da Doação de Leite Humano, temos o Agosto Dourado, então, e os finais de ano também, que as mães costumam voltar ao trabalho, atividades, férias escolares, então a gente tem uma queda muito grande dos estoques, também na época do frio, então o ano todo a gente está fazendo a campanha aí para ajudar a manter esse alimento tão importante, padrão ouro, para os nossos bebês. Então é muito importante que essas mães nos ajudem a aumentar esse estoque do Banco de Leite da Maternidade de Campinas. Reforçando o telefone para que a mulher possa se cadastrar para realizar a doação de leite materno. O número é 19 o DDD 3306-6039, está aqui embaixo aqui da sua tela. Então a mãe que tem um excedente de leite pode fazer esta doação na maternidade aqui de Campinas. E olha só, neste sábado, dia 10, acontece uma ação gratuita de prevenção ao câncer bucal lá no Largo do Rosário, no centro de Campinas, com um consultório móvel. Dentistas estarão no local das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde para orientar a população sobre o autoexame e divulgar informações sobre o câncer bucal. Nós elegemos um mês para uma campanha de prevenção ao câncer de boca, que é este mês de agosto, e a batizamos de Agosto Grená, em alusão à cor símbolo da odontologia. E como parte desta campanha, que já está em sua 11ª edição, estaremos neste sábado, dia 10, com a nossa unidade móvel estacionada no Largo do Rosário, das 9 às 15 horas, realizando avaliações, ensinando o autoexame e fornecendo orientações no sentido do cuidado e prevenção ao câncer de boca. Convido você a nos encontrar lá e entender como que o cuidado preventivo pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Espero lá. Até breve. Meio-dia mais 14 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, a organização da Campinas Decor promoveu ontem um lançamento oficial da edição 2025 da principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, que vai ter um antigo convento como cenário.
A 27ª edição da Campinas Decor, que vai acontecer entre os dias 11 de abril a 1º de junho, vai ter a Casa de Nossa Senhora como cenário. O edifício histórico da década de 1940, conhecido por ter abrigado o antigo convento das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, vai sediar a Mostra de Arquitetura, Decoração e Paisagismo em 2025. A grande função da Campinas Decor, uma das, além de recuperar o espaço público, espaços arquitetônicos, é trazer os prédios para conhecimento da população, Esse é um prédio aqui muito bonito e que estava escondido aí dos olhos de muitos, e a gente vai trazer mais um prédio aí para a cidade. Com mais de 6.200 metros quadrados de terreno e 3.600 metros quadrados de área construída, o prédio, localizado no bairro Ponte Preta, vai abrigar cerca de 50 ambientes internos e externos para os expositores de toda a região soltarem a criatividade. É muito importante para os profissionais, é algo que consegue mostrar a capacidade aqui do profissional de Campinas e região. Já tivemos profissionais aqui do interior inteiro, até do litoral e do Brasil. As obras de revitalização aqui da Casa de Nossa Senhora serão iniciadas no mês de janeiro e durarão cerca de 2 meses. E durante a preparação da mostra serão gerados aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos. Henrique e Matheus são sócios de um escritório de arquitetura e os dois estão animados para essa 27ª edição da Campinas Decor. Os arquitetos vão trazer uma amostra de um espaço gourmet. A nossa expectativa tá bem alta, a gente está bem animado, A última edição foi a primeira vez que a gente participou expondo. A gente já havia participado com outros expositores anteriormente e a gente, na nossa primeira edição, já ficou entre os ambientes premiados, E a gente participou com o menor ambiente na edição anterior e agora a gente está com 80 metros quadrados a mais, um dos maiores ambientes da mostra, então a gente está bem animado, Dá um friozinho na barriga, porém estamos bem confiantes de que vai ficar bem bacana o nosso ambiente. O Campinas Decor é muito importante porque, de acordo com a última mostra, nós tivemos um grande desempenho para o escritório de visibilidade e a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. É um espaço de networking incrível, onde a gente junta tanto o contato cliente, fornecedor, profissional, um espaço onde tem muita troca de experiência, novos conhecimentos, então é muito bacana, tanto para o escritório, para os fornecedores e para os nossos clientes finais. Vamos falar sobre emprego agora, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 639 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Há vagas para açougueiro, ajudante de farmácia, armazenista, assistente administrativo, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo para hospital. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de linha de produção, auxiliar mecânico de refrigeração, carpinteiro, eletricista, fiscal de loja, fiscal de piso, forneiro de padaria, jardineiro, manobrista e trabalhador no cultivo de mudas. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas apresentou um seminário de proteção aos direitos da criança, adolescente e idoso. A Câmara Municipal de Campinas sediou o Seminário de Proteção aos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso, que apresentou o projeto Quebrando o Silêncio, com a proposta educativa de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. É dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma, de toda negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu gostaria que vocês percebessem a vontade do Constituinte, quando ele escreveu isso, em envolver todas as entidades sociais, públicos, nesta tarefa. Nós temos aqui todos representados, nós temos a família, nós temos as entidades sociais, os bravadores, os aventureiros, que fazem um trabalho importantíssimo, nós temos autoridades também, o Poder Legislativo aqui representado. E aqui eu gostaria de desafiar todos os senhores, né, transformar esses princípios constitucionais, nós acabamos de ler, que foi sonhado no coração do nosso Constituinte, nós devemos transformá-los em ações eficazes, ações concretas. E aqui eu estou instando aos senhores mesmo, todos estão assistindo, a nos empenharmos em garantir que nossas políticas públicas reflitam essa prioridade absoluta, proporcionando às nossas crianças e adolescentes um ambiente seguro e acolhedor que elas merecem. Já já nós vamos falar sobre esporte e sobre os Jogos Olímpicos, mas antes a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 42ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram 6 projetos. Entre eles, em primeira votação, o projeto de lei que institui na cidade o programa Casa do Atleta Campineiro, destinado a reinserir na sociedade ex-atletas profissionais que tenham 60 anos ou mais e que se encontrem em estado de vulnerabilidade social. A proposição determina que deverá ser oferecido aos participantes alimentação, tratamento médico, odontológico, acompanhamento psicológico, sessões de fisioterapia e capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho. Também na noite de ontem foi aprovado em análise inicial um outro projeto de lei previsto que cria um endereço social destinado a moradores de rua, pessoas em estado de vulnerabilidade social, migrantes ou imigrantes que estiverem desprovidos de endereço fixo. O objetivo da proposta é possibilitar que estas pessoas recebam notificações, cartas, contas e propostas de emprego. Você pode assistir na íntegra a reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. 12h mais 24 minutos, agora sim vamos falar sobre esporte aqui no Jornal Câmara Notícia, porque de ontem para hoje mais uma medalha conquistada pelo Brasil e foi no skate, viu? Na modalidade parque. O Augusto Aquil, conhecido como Japinha, levou o bronze. Portanto, o skate brasileiro encerrou a participação lá nos Jogos Olímpicos de Paris com 2 medalhas. Na primeira semana, nós tivemos a Raíssa Leal, que conquistou o bronze no street, e agora mais um bronze. Neste momento, o Brasil e os Estados Unidos estão jogando. No vôlei, a gente atualiza aqui o momento do vôlei, porque estava equilibrado. Os Estados Unidos eles venceram o primeiro jogo, o primeiro set. O Brasil venceu o segundo set, mas os Estados Unidos venceram o terceiro set. Então, neste momento, 2-1 para os Estados Unidos. Nós temos o início do quarto. Vamos ao quadro de medalhas atualizado, porque ele já está aqui na minha tela. Os Estados Unidos continuam na liderança. 27 medalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 33 de bronze, totalizando 95. A China na segunda colocação, coladinho em 26 medalhas de ouro, 24 de prata, 17 de bronze, totalizando 67. A Austrália segue na terceira colocação, com 18 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata,
11 medalhas de bronze, totalizando 43, e o Brasil neste momento na 18ª colocação, com 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 7 de bronze, totalizando 14, mas certamente mais medalhas virão e nós vamos atualizar sempre aqui no Jornal Câmara Notícia, lembrando que neste fim de semana nós temos o encerramento dos Jogos Olímpicos. Olha só, o inverno aumenta o risco não só de doenças infecciosas, mas também de problemas cardiovasculares. Reforçar a imunidade e manter os hábitos saudáveis, sem se colocar em risco nas baixas temperaturas, ajudam a diminuir as chances de complicação. No quadro de hoje, uma especialista vai explicar por que o frio pode ser um fator de risco para AVCs, infartos e doenças respiratórias, principalmente para os idosos. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas, e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde do idoso no inverno. Estudos mostram que temperaturas abaixo dos 14 graus podem aumentar os riscos de acidente vascular cerebral e infarto em 30%. Por isso, nesse período, a atenção para a saúde dos idosos deve ser redobrada. Quem vai falar sobre esse assunto é a médica geriatra Márcia Umbelino. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. É um prazer sempre participar dos programas que esclarecem as coisas e ajudam. Com certeza, Márcia. Para a gente começar aqui, né, nosso bate-papo, o que acontece, né? Vamos explicar para a população que está acompanhando aqui, né, nossa programação, o que acontece no nosso corpo quando a temperatura cai? Olha, a gente tem 2 movimentos aí que são muito importantes, não só para os idosos, mas em qualquer idade. É que quando a temperatura cai, os vasos eles diminuem o tamanho deles, né? E com isso faz com que o sangue passe mais devagar e, ao mesmo tempo, o corpo tem que lançar mão de um mecanismo muito complexo de produção de energia para que essa temperatura chegue bem nas extremidades. Então, a gente vai ter 2 esforços no coração e do fígado e do resto do pulmão. Manter uma temperatura próxima dos 35, que é a nossa temperatura aí para manter as células bem, né? E um outro momento, você vai precisar de uma circulação que está mais comprometida porque o vaso está diminuindo de tamanho. Por isso, a chance está aumentada de infarto, AVC, doenças cardiovasculares. E um outro momento que é muito especial para os idosos, de um modo geral, é porque eles não sentem sede. Então, além do vaso estar passando o sangue devagar nesse vaso porque ele está estreito, está mais vagarosa ainda essa passagem, porque não tem sangue dentro, fazendo uma pressão. Porque esse paciente não sente vontade de beber líquido, principalmente no inverno. Márcia, e por que o frio ele pode ser exatamente um fator de risco aí para esses AVCs? E não só para AVCs, né? Também tem as doenças respiratórias que agora elas ficam ainda mais intensas, né, nesse período de frio. Tem 2 análises aí também. A gente vacina os idosos para prevenção de gripe, não é só porque você quer prevenir as doenças respiratórias. Você também quer prevenir com que esse paciente não inflame e acabe numa doença cardiovascular, num infarto, no AVC. Então, a vacinação em si, ela protege contra as doenças respiratórias para que elas não evoluam com complexidade de que o paciente precisa internar, parar numa unidade de saúde, né, em situações mais graves, mas também a vacinação para a gripe ajuda que eu evite esses eventos cardiovasculares. Então, eles aumentam também porque eu tenho mais infecções respiratórias, por isso também aumentam os eventos cardiovasculares. Não só porque o vaso estreita, não só porque o paciente tem menos necessidade de beber líquido. O fato que é importante que a gente tenha esse esclarecimento para mostrar que é importante a saúde pulmonar, né? Essa coisa da vacinação é uma coisa importante, de cuidados de obedecer o agasalho propício para a temperatura, a ingestão de caldos, de sopas, isso ajuda no equilíbrio, não dando tanta sobrecarga para esse organismo para chegar lá nos 35, né? A proteção das mãos, das extremidades, isso tudo ajuda muito. Márcia, até gostaria... tudo simples, né? Exatamente. Até gostaria que você aproveitasse, né, e explicasse
para o pessoal de casa essa relação entre as doenças pulmonares e as questões cardiovasculares, porque tem uma relação, né? Explicar um pouquinho isso, esclarecer melhor. A gente sabe que todo paciente que tem placa, ou todo paciente que tem alteração de colesterol, ele já tem uma parede do vaso mais inflamada. Mas quando eu tenho infecções respiratórias, elas evoluem sempre com quadros de inflamações mais graves. E essas inflamações que acontecem dentro das vias respiratórias superiores, no pulmão, também vai ocorrer no coração. E aí, muitas vezes, a placa fica instável e aí você pode ter eventos cardiovasculares. Então, junta aí a inflamação da doença propriamente dita. Quando eu tenho uma doença pulmonar mais grave, eu sobrecarrego necessariamente desse coração, porque eu preciso de uma quantidade maior de sangue para que a minha capacidade pulmonar fique melhor, né? Para que eu tenha condição de oxigenar melhor meu corpo. Então, existe uma sobrecarga como o corpo como um todo, trabalhando para que a gente tenha uma temperatura correta, que a gente mande sangue para onde tem que chegar. Então, vamos imaginar um paciente diabético que ele já tem uma circulação mais comprometida. Esse paciente no frio, que o vaso está mais estreito, vai ter mais dificuldade de chegar o sangue na extremidade. Então, aumenta as chances de trombose desse meu paciente. Né? Se é um paciente descompensado, aumenta as chances de uma amputação? Aumenta. Hoje é muito mais raro, porque tem stent, tem uma série de exames que detectam isso com antecedência. Mas um diabético é um paciente que tem uma tendência a complicar no inverno, se não tiver cuidados básicos como proteger a extremidade, aquecer, alimentações que sejam mais quentes, agasalhos ideais, caminhar, fazer movimentos, não ficar parado em cima de uma cama debaixo da coberta. Isso é uma dica bem interessante, que a gente se movimente no inverno. Doutora, também existem outros desconfortos que podem acompanhar o idoso nessa época de inverno, além das questões respiratórias e cardiovasculares, né? É muito comum as dores articulares, né? Antigamente a gente já chamava de artrose, hoje já chama de osteoartrite, porque a gente sabe que tem um componente de desgaste, mas tem um componente inflamatório, que se intensifica muito com as baixas temperaturas. Então, os pacientes reumatológicos, eles sofrem bastante também com o frio. Exatamente. Não só quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Asma, bronquite do fumante e por aí vai. Mas problemas circulatórios também ficam piores, mas os pacientes com artrose, com osteoartrite, sofrem bastante. Em geral, né? E tá tudo interligado, né, doutora? Você vê que como se você não cuida de uma área aí do pulmão, isso também afeta o coração ou vice-versa, né? Tá tudo interligado, né, no nosso organismo. Hoje nós temos aí um movimento que a gente diz que a gente não é mais o mesmo corpo depois do Covid, né? Não teve doença mais inflamatória do que o Covid. Então, hoje a gente está pegando situações de inflamação que a gente herdou lá daquela infecção que a gente teve em 2021, por exemplo. Então, é para se levar em consideração isso. As doenças respiratórias estão vindo mais sérias porque nós ficamos muito inflamados. Né? Doenças cardiovasculares estão mais sérias porque ficamos muito inflamados. E o que gera essa inflamação? Só infecção? Não. Alimentos não saudáveis, prática de exercício físico que não seja regular, ingesta de bebida alcoólica que aumenta muito no inverno. Isso tudo são situações que inflamam a gente também. Que a gente tem que levar em consideração. Sim. Agora, doutora Márcia, tem alguma relação entre a qualidade do ar no inverno e o risco de infartos e AVCs? Eu acredito que sim, né? Porque a gente está vindo com um ar muito seco também, né? Além da gente estar com as temperaturas baixas, o ar está seco. E quanto mais seco, menos líquido eu tenho, mais chance eu tenho de formar coágulos. Então, sim. Um ar mais seco no inverno, com pouca umidade, com vaso diminuído de tamanho por causa do frio, com certeza. Agora, doutora, para a gente passar aqui um serviço, né, para a população que está assistindo, quais seriam as melhores formas, né, para que os idosos, né, eles possam se proteger desses riscos? As orientações, as dicas. Vacinação para gripe, eu acho importante. Pensar no calendário vacinal dos netos que estão indo para as creches, para as escolas, que não estão, às vezes, com o calendário vacinal correto. Isso aumentou muito o número de coqueluche, que era uma situação que a gente não via. No estado de São Paulo, até semana passada, eram 160 casos, né? E de uma coisa que há 25 anos nem se falava mais. Então, pensar no calendário vacinal dessas crianças,
Pensar que nós podemos nos revacinar para coqueluche, que é a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, tá? Cuidados com os agasalhos, que são importantes. Dos idosos, a gente proteger pescoço, extremidades é fundamental, né? Pensar na temperatura da água que eu vou dar um banho nesse meu idoso, numa temperatura ambiente que não seja nem muito quente, nem muito fria. Eu acho que esses cuidados são cuidados simples, que ajudam muito. Já que o idoso não sente sede, vamos ofertar caldos, sopas, vitaminas, chás. Então, vamos tentar colocar isso na alimentação, que já ajuda muito. E aí, coloca lá todas as vitaminas, todos os legumes, todas as verduras. Né? E botar esse idoso... Aliás, vamos nos movimentar, mas botar o idoso para pegar um pouco de sol também. Isso ajuda muitíssimo. 20 minutos de sol está ótimo para converter uma vitamina D. Né? Então, pensar no movimento, na necessidade do paciente ter uma exposição ao ar livre, eu acho isso fundamental. Doutora, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho das dicas para aumentar a imunidade desse idoso. Aquelas vitaminas que a gente compra na farmácia, isso ajuda ou realmente é mais alimentação mesmo que vai aí suprir essas necessidades? Olha, nos dias de hoje eu não acredito que a alimentação seja suficiente para repor todas as nossas necessidades. Mas que uma nutrição saudável é fundamental, é como se você tivesse um carro com motor, né, que você coloca um combustível adulterado. Então, é a nossa comida. A nossa comida tem que ser uma comida saudável, que não seja de multiprocessados, que não seja de fast food. Bom, uma alimentação saudável variada, né? Legumes, verduras, frutas. Mas é importante a suplementação também, no meu entendimento. A nossa imunidade primeira, que se chama inata, está muito débil. Dos idosos, pelo próprio envelhecimento, ela já é ruim. Das crianças, porque está em formação. O fato que zinco ajuda muito, selênio ajuda muito. Vitamina D, vitamina B12. Não se pode falar de imunidade se não falar de zinco e vitamina D. Eu só tenho medo de quando a gente generaliza demais, que o paciente vá sozinho numa farmácia e ache que tem conhecimento suficiente, que foi na internet, para saber o quanto de vitamina C que tem que ingerir, quanto de D. Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, vitamina D, se estiver acima de 100, eu posso chegar em diálise. Né? E se eu uso ômega e vou para um exame que precisa endoscopia, coluna, eu tenho que suspender e é um fitoterápico. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas, sim, acho que a suplementação ajuda muito. Acetilcisteína, curcumina, coenzima Q10, lisina. Doutora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria tocar exatamente nesse ponto, que qualquer alteração, né, que o idoso sempre tem que estar acompanhado de um especialista, né? Como você disse, não é sair buscar na farmácia qualquer vitamina, sempre ter os exames em dia e acompanhando as doenças pré-existentes, né? Gostaria que você reforçasse isso. Porque o médico que ele sabe, por exemplo, um paciente está repondo cálcio, ele tem que ter uma associação física entre cálcio e magnésio. Se esse paciente, por conta própria, foi na farmácia e comprou magnésio, ele já está gerando um desbalanço com a medicação que ele está fazendo para a osteoporose dele. Né? Então, assim, quando eu faço zinco, eu faço normalmente selênio, porque andam juntos. Então, é preciso que tenha um conhecimento técnico. Mas também é necessário que o paciente saiba que existe ajuda para melhorar a imunidade dele. Ele não tem que ficar com uma imunidade ruim e aceitar apenas fazendo parte da idade. Não faz parte da idade. É possível que a gente ajude, que a gente seja eficaz na ajuda dessa imunidade. Eu acho isso muito importante, que a suplementação é muito bem-vinda. Não só de vitaminas, mas de minerais, como aminoácidos. É difícil numa alimentação nossa dos dias de hoje que a gente consiga repor tudo. Eu vou te dar um exemplo simples. A quantidade de selênio, que várias reações químicas dependem dele. Eu deveria comer um brócolis inteiro. Quem nos dias de hoje consegue ingerir um brócolis inteiro numa alimentação? Nem no dia inteiro a gente consegue. Então, tem que ter essa suplementação, mas feita com critério. É nisso que eu acredito. A gente pode dar dicas, mas para que o paciente procure ajuda. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, doutora Márcia. Imagina, é sempre um prazer. Um prazer lhe conhecer. Prazer o meu também. Tchau. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!
Meio-dia mais 40 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. E você sabia que as ovelhas são animais que reconhecem pessoas? Essa e outras curiosidades você acompanha a partir de agora. Só pode ser o nosso quadro É o Bicho. Quando você ouve a palavra ovelha, com certeza já logo imagina em um cobertor confortável ou uma roupa bem quentinha. Mas não é o bicho de hoje, você aí de casa vai aprender que elas são muito mais do que isso. Trazidas ao Brasil durante o processo de colonização europeu, as ovelhas, assim como os cães, possuem raças. Eles são bem dóceis, a ovelha ela vem perto, ela às vezes até pede carinho, né? E elas são adestradas na questão que elas se acostumam muito bem com rotina e são animais muito inteligentes. Então, se a gente faz o mesmo processo todo dia, elas vão acostumar. E as mais jovens, elas veem, né, o que a mais velha está fazendo e imita e vai aprendendo como é que tem que se fazer. O horário de comida, o caminho. Então, elas são muito inteligentes que fazem o caminho certinho. Então, por si, por natureza, elas mesmas se adestram? Se adestram, porque elas são animais de rebanho. Então, elas são um conjunto. O que a mais velha faz, a mais nova, ela vai aprendendo e vai fazendo como se fosse na natureza, né? Então, elas vão se adestrando conforme a gente vai guiando elas. Na natureza, ela, na verdade, é um animal, assim, herbívoro, né? Então, ele é de segunda categoria. Na natureza, ela está ali vivendo a vida dela. Quando a gente pensa na apropriação do homem, né, na história do homem, o que aconteceu? A ovelha é o primeiro animal a ser domesticado. Por quê? Se a gente for pensar, ele dá o leite, que é a alimentação para o homem, ele dá a lã, que é o cobrimento, né, a proteção, né, do homem, e também dá a carne, que é um sustento para dar energia, né, pra gente, né? Então ele foi o primeiro animal a ser domesticado no período assim dos nômades, quando a gente vê as histórias, né, no deserto. O animal, ele é a ovelha é muito fácil de levar para onde você está indo. Então os povos nômades levavam o seu rebanho, que tinha lá tudo, cuidava do animal e depois conseguia atravessar o deserto. Então esse foi a origem, né, da domesticação da ovelha. Por causa disso. Divididas em raças de corte, raças de pelo e raças de lã, esses ovinos, além de produzir cobertores e roupas confortáveis, trazem a matéria-prima de laticínios. Depende muito da espécie da ovelha. Então, a espécie, por exemplo, Mirilo, que é uma espécie específica para a lã, ela tem que ser tosada até de 2 a 3 vezes por ano. Porque a lã dela, ela é mais comprida, o fio é mais comprido, então ela vai produzir mais no ano. A Lacaune, que é a espécie que a gente tem, ela tem um fio curto e nós fazemos a tosa dela 1 vez por ano para ter um comprimento bom, para a gente conseguir fazer algum artesanato ou alguma peça de roupa, né? Então a gente faz 1 vez. Aqui na cabanha a gente faz a tosa, que a gente fala que é de moicano invertido, que a gente faz a gente raspa, né, da cabeça até o rabo e depois vai raspando por dentro e vai tirando. Por que a gente faz assim? Para poder sair um cobertor inteiro e não quebrar esse fio, que já na Lacaune ele é curto. Então a gente precisa manter um fio comprido para a gente conseguir fazer os artesanatos. A questão do leite também. Uhum. O leite, então, o leite aí vai para as espécies mais próprias para o leite. Por exemplo, a Lacaune, né, que é o que a gente utiliza. O leite da ovelha, ele é um leite muito mais nutritivo que a gente comenta, porque ele é um leite leve, suave, mas não pensa que ele é assim, tipo, levinho de nutriente mesmo. Ele é o dobro de gordura do da vaca, e também o dobro de proteína, mas esse balanceio da proteína e da gordura forma um leite saudável. Tem uma outra questão, né, que a população também comenta, na parte da lactose. Né? Pode consumir leite de ovelha, de cabra?
Pode, quem tem intolerância à lactose, normalmente vai consumir o leite de ovelha e não vai ter nenhuma adversidade, nenhuma alergia, assim, apresentando, né? Porque a lactose, ela é o açúcar que tem no leite, e da ovelha, ela tem um tamanho menor, e a gente consegue digerir melhor, então a gente quebra mais facilmente essa molécula. As ovelhas não são tão atrapalhadas como pensamos. Pelo contrário, elas são animais extremamente inteligentes. Muitas vezes elas parecem estar perdidas e sozinhas, mas quando surge um perigo, elas retornam para o grupo. Elas são animais que são predados, né, por natureza. Então elas fazem esse movimento de círculo para se proteger. Elas fazem esse movimento para que o predador ache que tem mais ovelhas do que tem. Por exemplo, se tem 3 ovelhas, elas vão começar a rodar, o predador vai olhar, normalmente lobo-guará, onça, né, que fica muito perto da nossa região, elas vão olhar e vão pensar que tem 30 ovelhas, né, em vez de 3 ovelhas. Então elas fazem esse movimento para confundir o predador. E normalmente também as ovelhas que são mais sensíveis, né, como por exemplo os filhotes e as mais velhas, elas ficam no meio desse círculo. E as mais velhas, as mais aptas, né, elas ficam no círculo maior, por fora. Então é mesmo para proteção do rebanho. Então, por exemplo, elas também são animais que se dão bem com outras espécies? Porque a gente vê que elas estão bem com os cachorros. Uhum, sim. E até para você falar um pouquinho desse vínculo dos cachorros com ela e pelos cachorros imitarem as ovelhas. Sim, as ovelhas, elas, como eu falei, elas são animais de rebanho. Então elas precisam de outro animal junto. Seja uma ovelha, ela precisa de uma e mais uma, porque elas são animais de companheirismo. Então elas dão muito bem, por exemplo, com cachorros que são de proteção, que é a espécie de pastor maremano, né? Que elas ficam junto. O pastor maremano, ele se acha que é uma ovelha, então ele faz parte ali da família. Ou também o border collie, que também é um animal utilizado para fazer o pastoreio, e elas se dão muito bem. Mas também elas se dão bem, por exemplo, se colocar elas junto com vacas ou cavalos, né? Elas vão se adaptar bem. Cada animal tem o seu tratamento, mas se colocar no mesmo coxo, né, elas vão se adaptar muito bem, que elas vão formar um grande rebanho, né, nas ovelhas. Questão da gestação. Tem mudança na fêmea quando ela está gestando? Que normalmente acho que a gestação são 5 meses. O período de gestação da ovelha são 5 meses. Nos 3 primeiros meses, elas não têm muita mudança. Você não vai ver nada visual, elas vão se comportar como uma ovelha vazia, né, que a gente fala. Nos últimos 2 meses é que elas vão ter um visual, né, que a gente vai identificar. O primeiro é que o ubre dela, ele vai murchar, ou seja, ele vai encher. E a gente consegue ver as 2 tetas, porque a ovelha é um animal de 2 tetas, diferente da vaca, né, que tem 4. Então as 2 tetas, elas vão empinar para a lateral e vai começar a encher esse ubre. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, que já é quase no fim do último mês, a barriga dela, ela vai ficar maiorzinha, né, e ela vai ficar num formato de triângulo. Então a gente consegue ver exatamente um triângulo porque a gente fala que a barriga dela caiu. Quando a barriga dela caiu, é que está ali nas últimas 2 semanas de gestação. Então ela já pode parir a qualquer momento, né? Outra curiosidade é que as cachorras, como eu falei, do pastor maremano, elas ajudam também no parto. Então elas ficam perto daquela ovelha que está nessas 2 semanas, né, com a barriga triangular. Ficam perto, rodeando ali para dar proteção e segurança para aquela ovelha, para ela conseguir ter o filhote. Além do reforço para a proteção do rebanho, as cadelas são famosas por serem verdadeiras parteiras. A gente escolhe, né, a fêmea fica junto por ela ser um pouco mais dócil com os filhotes. Então ela vai estar mais perto do filhote, não vai ser tão agressiva. Os machos, eles também são colocados junto com o rebanho, mas é mais por uma proteção externa, né? As fêmeas são mais internas e os machos externos. Aqui a gente escolheu as fêmeas mais pela questão mesmo de ajudar, né, no parto. A gente põe assim, na verdade, na hora do parto mesmo, a cachorra vai estar lá e ela vai estar até lambendo a vulva, né, da ovelha para estimular o trabalho de parto. Normalmente isso acontece em ovelhas de primeira viagem, primeiro filhote.
porque ela não sabe o que está acontecendo. Então a cachorra vai lá e vai estimular. Então o filhote nasceu e a cachorra está ali do lado. Ela até faz a primeira limpeza, depois a mãe vem, limpa tudo. E a gente tem que tomar um cuidado também, porque às vezes a cachorra faz um trabalho tão bem que ela vai lá, limpa todo o filhote e a ovelha acha que o filhote é da cachorra e não dela. Então daí a gente tem que fazer esse balanceio de quanto tempo a cachorra fica com o filhote nas primeiras 24 horas. Depois, tranquilamente, a cachorra vai ficar perto, o filhotinho às vezes até, a gente tem casos, né, que os filhotes vêm e dormem junto com a cachorra, porque o pelo da cachorra é um pouquinho mais quente, né, tem mais pelinho, então ela fica lá junto e é muito fofinho ver a interação. E uma ovelha pode ter de 1 a 2 filhotes? Isso, naturalmente na natureza, normalmente vem 2, ou pode vir até 3, dependendo, né, de como é a genética das ovelhas. Mas normalmente a gestação é 2. Além de ser um animal de ótima visão, as ovelhas são um dos poucos animais que reconhecem e diferenciam o rosto humano. A ovelha, ela tem uma história, ela é mais perto dos dromedários do que da vaca. Então, ela se assemelha mais a um camelo. Se você pega o rosto da ovelha e coloca bem assim, na sua frente, você vai ver que o formato do rosto lembra um camelo e não uma vaca. Porque também a ovelha, ela é um animal ruminante. Então, ela tem, né, o sistema digestivo de 3 estômagos. E o camelo tem 3 estômagos também. Então, ele vai se assemelhando para essa. Essa é uma curiosidade que, no comecinho, quando a gente estava estudando, eu não sabia, né? Outra também que é legal, que a ovelha, ela não tem a parte de dentição de cima, né? Então ela só tem os dentes de baixo. É banguela. Ela é banguela na parte de cima, porque ela é um animal herbívoro. Então ela precisa, na verdade, da força, né, da mandíbula para poder quebrar os fios, né, do capim. Então ela só tem os dentes da frente, né, de trás, na parte de baixo, para ela poder partir. Mas o que vai fazer mesmo a mastigação é a força da mandíbula, né, que ela tem. Muito legal. Isso é uma curiosidade bem diferente. Vamos embora com a tia? Vamos embora com a tia. Nesta madrugada, a frente fria chega aqui em Campinas e toda a região e com isso, mudança brusca no tempo, viu? Porque hoje os termômetros podem chegar aos 31 graus e amanhã ele não passa dos 22. Hoje está sol, céu azul, amanhã é tempo fechado e previsão de chuva. Então não esqueça, hein? Amanhã é dia de sair com o guarda-chuva de casa e deixar ele sempre por perto. Vamos às temperaturas então para esta sexta-feira, porque elas já estão aqui na minha tela, com mínima de 11 graus. Ao longo do dia a temperatura até sobe um pouco, mas ela não passa dos 22 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.